Fala pessoal, Bruno Cripto aqui de volta para mais uma atualização do Bitcoin e Ethereum. Antes de mais nada, já quero te convidar para uma live hoje no meu canal às 19h10, às 7h10 da noite, com o Rodrigo Miranda da Universidade do Bitcoin. Nós vamos traçar ali algumas possibilidades sobre como você pode se planejar para o próximo bull market, ok? A live já está agendada aqui. Bom, antes de a gente falar sobre o preço do Bitcoin, vamos comentar rapidamente a respeito dos dados econômicos que foram divulgados hoje, tá? Hoje nós tivemos indicadores de alguns dados em relação ao mercado de trabalho e também ao PMI de Chicago, ok? Eu quero, antes disso, trazer uma contextualização geral, né, dos indicadores macroeconômicos. Nós estamos vendo aí, desde a semana passada, divulgação, por exemplo, do PIB americano, que atingiu o nível de 3,3% no trimestre, superando as projeções, né, do mercado e fortalecendo uma perspectiva de um pouso suave na economia. Isso foi um dos catalisadores para o S&P 500 renovar a sua máxima e também para o Bitcoin dar uma leve respirada, né? E aí, em relação à inflação, o índice PCE, que é um dos índices aí mais considerados pelo Fed para tomar suas decisões de juros, falando em decisão de juros, teremos decisão de juros hoje, o PCE encerrou o ano com uma taxa anualizada de 2,9, a menor em mais de 2 anos, né? Então, isso mostra que as medidas que o Fed vem tomando está começando a surtir efeito na economia, ok? E aí, com isso, isso traz a possibilidade de fato, o Fed conseguir trazer a inflação para casa dos 2%. E aí, aquela possibilidade de uma recessão, ela fica menos provável devido à atividade econômica confirmando isso, né? Com uma desaceleração da inflação, oferecendo aí um espaço para que o FONC, né, como é visualizado por alguns analistas, possa antecipar o corte na taxa de juros, ok? Mesmo com a inflação relacionada ao setor de serviços permanecendo elevada e o mercado de trabalho ainda se mantém um pouco aquecido, ok? Mas com a divulgação do ADP, e aí chegamos no dado de hoje, né? Com a divulgação do ADP, ele apontou um resfriamento aí do mercado de trabalho um pouco mais considerável, ainda leve, mas é uma métrica que veio melhor do que as últimas, né, leituras, indicando um alívio aí do mercado de trabalho nessa pressão inflacionária. Então, diante desse cenário hoje, a curva de juros americana começou a acelerar, precificando ainda mais cortes para 2024. E aí o Bitcoin se animou um pouco. Se eu fosse mostrar o gráfico do S&P aqui para vocês, vocês vão ver que o S&P deu uma queda, logo com a divulgação da ADP, mas depois deu uma recuperada, e aí o Bitcoin reage positivamente. O Bitcoin que de ontem para hoje, olha só, chegou aqui muito próximo do ponto que a gente estava monitorando, a região dos 43.340 dólares, ele chegou numa mínima de 42.355, e voltou a subir, confirmando aqui mais um apoio na estrutura de alta e também um apoio nas médias rápidas de 9,21 períodos no gráfico de 4 horas, né? Então, o Bitcoin agora deve enfrentar essa região de resistência dos 43.700 e caso a gente veja esse rompimento acontecer, que na minha visão pode acontecer entre as 4 e as 5 horas da tarde, pós-decisão de juros com a coletiva de imprensa do FONC, que vai acontecer às 16h30, o Bitcoin pode ir direto lá nesse alvo dos 44.700 dólares. Então, muita atenção, porque enquanto o Bitcoin estiver mantendo agora esses suportes, depois de ter testado esses níveis e essa formação de fundo ascendente ficando mais clara, a gente tem uma maior probabilidade do preço ir nesse alvo até 44.700. Já Ethereum iniciou uma correção hoje, foi lá no ponto de suporte que eu ajustei para vocês na minha atualização de ontem, também protegendo nesse nível e também deixando o fundo ascendente. Agora a Ethereum tem aí um pouco mais de chance, enquanto estiver acima desse nível, né, de ir buscar o alvo ali em 2.400, que é um objetivo e um gatilho para depois ir até o próximo nível de região importante, que é a região dos 2.485 dólares, tá? Então, o Bitcoin e Ethereum começam essa quarta-feira, né, com uma recuperação depois de uma correção pela manhã, e aí nessa parte da tarde eles voltam a se animar com contexto positivo, depois da divulgação dos dados do dia. O que falta agora é esse contexto de alta
passar pela decisão de juros. O que queremos ver em relação à decisão de juros ela vem em linha com a expectativa, que é a manutenção da taxa de juros, ou seja, nem cortes nem aumentos, né? E o mais importante vai ser a declaração do FONC, onde nós queremos ver sinalizações nas falas do presidente do Fed, Jerome Powell, com um tom mais suave em relação à sua visão, né, do controle inflacionário e pistas de que veremos cortes na decisão de juros de março, que é isso que o mercado espera, né? Então, se isso se concretizar, isso pode ser o catalisador para o Bitcoin estar atingindo esse objetivo a qualquer momento. Então aproveita e comente aqui nesse vídeo quais altcoins vocês gostariam de uma análise, que eu vou trazer na análise da noite, uma análise de altcoins, e vou comentar também a respeito à decisão de juros e declaração do FONC. Não esqueçam de deixar aquele like e compartilhar esse vídeo nos grupos de criptos que vocês fazem parte. Vejo vocês em uma próxima análise.